Primeira coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas o texto de hoje, algumas pessoas chamam de Midrash, de Midrashim, porque é, na verdade, como se fosse uma repetição de um episódio que já aconteceu no Antigo Testamento. Vocês prestaram atenção que hoje existe uma espécie de multiplicação dos pães, também na primeira leitura, né? Alguém que leva alguns pães de cevada para Eliseu, e Eliseu pede para dar estes pães, né, para os que estão lá juntos, servindo, e alguém fala, mas não vai ser possível fazer isso, porque é muito pouco pão para tanta gente. E acontece ali um fenômeno de multiplicação. E por isso que eu sempre pego um pouquinho no pé das pessoas que eu conheço, e dos meus paroquianos, ou daqueles que eu tenho contato, para vocês conhecerem as Escrituras, né? Porque quando a gente não conhece as Escrituras, a gente não consegue interpretar a mensagem que a liturgia nos deixa. A multiplicação dos pães é um fenômeno bíblico, vamos dizer assim, né? É claro que no Novo Testamento está focado na figura de Jesus, mas que já tem uma espécie de prefiguração em pelo menos 2 lugares no Antigo Testamento, né? O primeiro deles, não sei se vocês se recordam, é o maná, não é isso? O povo estava no deserto, não tinha pão para comer, não é? E aí acontece toda a narrativa do maná, este pão descido do céu, que prefigura inclusive a Eucaristia, não é? Lá no livro do Êxodo. E agora nós ouvimos em Eliseu. E Jesus hoje repete esse gesto. A gente poderia pensar, né? Primeiro, para provar a continuidade entre a primeira e a segunda aliança, né? Entre Antigo e Novo Testamento, para dizer, não tem uma ruptura. O mesmo Deus que saciou os nossos pais no deserto, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, o Deus de Eliseu, é o Deus que Jesus nos apresenta e nos revela, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, quem me viu, viu o Pai. Então, primeira coisa, primeira parte da homilia, é não esquecer que tem uma conexão muito forte, então, entre essa multiplicação dos pães que acontece hoje, já essa narrativa do maná e a narrativa da multiplicação dos pães em Eliseu, para dizer, ó, o Deus que agiu na vida de Israel continua agindo, não é um Deus diferente, Jesus não nos apresenta um Deus diferente, e existe uma conexão, né, entre, então, essas duas revelações, do Primeiro e Antigo Testamento. Segunda coisa muito importante, e aí a segunda já está muito conectada com a terceira, né, porque são pertinhas, é que existe, às vezes, uma tentação de polarizar a leitura deste evangelho. Explica um pouquinho mais, padre. Como é que o senhor fala dessa polarização? A polarização pode acontecer a partir da leitura literal ingênua, que é: podemos ficar de braços cruzados que Deus vai multiplicar sempre o pão na nossa vida, né? Porque a leitura fala, Jesus pergunta para colocar à prova, mas ele já sabe o que ia acontecer. Então não precisa preocupar não, Deus vai multiplicar o pão. E aí a gente esquece que a multiplicação aconteceu a partir de alguém que ofereceu aquilo que tinha. Não existe aqui neste evangelho um Deus que cai na tentação que o Satanás o propõe de transformar pedra em pão. Não é isso uma das tentações? Se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em... Não é isso que acontece hoje. A multiplicação acontece a partir de algo que alguém oferece. Então, tomar cuidado para que a gente não pense que os milagres acontecem independente do nosso engajamento. Existe aí uma junção e um casamento entre duas vontades e dois quereres, que é o querer de Deus e o nosso querer. Então, a primeira tentação seria tirar a parte, né, da nossa doação e ficar com uma fé desenraizada, descomprometida. Não precisa oferecer nada, Deus haverá de multiplicar. Cuidado com isso. Mas existe o oposto, que foi uma leitura muito feita, muito realizada. Inclusive, hoje eu estava lendo um texto que
fazia essa leitura mais dicotômica, e eu acho que não é por aí o caminho, né? Penso humildemente como padre, que não é por aí que a gente deveria fazer essa leitura, que é simplesmente ficar com a interpretação simbólica, quer dizer, né, este milagre, ele é simplesmente um milagre sociológico ou moral, que foi uma interpretação que aconteceu, né, vamos falar assim, a partir da segunda metade do século XX, com os avanços dos estudos bíblicos, nós praticamente tiramos das escrituras, na tentativa de explicá-la, quase todo o seu teor sobrenatural. Aí complica, porque aí a nossa religião vira simplesmente um humanismo, não é? E o que diferencia a nossa fé das outras éticas humanistas, porque tem ética humanista, né? Ou seja, tem ética que não está baseada no valor religioso. O que diferencia a ética cristã das éticas humanistas que nós temos por aí, que são ensinadas nas faculdades, é justamente o valor sobrenatural da nossa fé. Então, se nós falamos que é simplesmente um milagre sociológico, nós esvaziamos o conteúdo sobrenatural da nossa fé, e aí nós corremos um risco muito grande, porque vai por água abaixo as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade, que, como eu já disse outras vezes, não é simplesmente uma filantropia. Cuidado com essa tentação. Então, o que nós podemos afirmar para terminar a nossa homilia? Deus é capaz de realizar o impossível? Eu, como padre, acredito nisso, lógico que acredito nisso. Eu creio nos milagres. E não é porque a ciência ainda não respondeu, que é o discurso do fundamentalismo científico, que vocês pensam que existe só fundamentalismo religioso. Não existe. Existe fundamentalismo político, fundamentalismo científico, por aí vai. Eu não acredito nos milagres porque ainda a ciência não resolveu aquilo e não tem uma resposta. Porque senão não seria um verdadeiro crente, né? Porque no dia que a ciência resolver, então eu deixo de acreditar. Não, então eu sou um ateu velado. Eu acredito no poder de Deus. E por isso nós cantamos de forma tão bela. A gente agradece, é sempre muito bom ouvir os nossos salmistas, né? Nesta paróquia nós temos que ser gratos, porque eles cantam, encantam e rezam. Então nós ouvimos hoje o canto do Salmo que diz: o Senhor sacia o seu povo. E nós acreditamos nisso. Amém? Senão você vai esvaziar a sua fé. Tá fazendo o que aqui? Eu brinco, né? Agora não pode nem falar para ver o Domingão do Faustão mais, né? Porque não existe, né? Fica vendo outra coisa lá, né? Ele já acabou com o meu bordão, Beth. Agora acabou, né? Então, isso é importante. Deus é capaz de realizar maravilhas na nossa vida. Vírgula, continua. Mas, porém, contudo, como vocês quiserem, este milagre não acontece desgarrado da nossa história. Deus multiplica e faz milagre a partir daquilo que nós oferecemos. E aí a pergunta para vocês é: o que vocês têm oferecido para que Deus realize obras grandiosas na vida de vocês? Jovens, crianças, adolescentes, idosos, para não falar avós, para não ficarem tristes, não é isso? Porque tem avós jovens aqui. O que vocês têm oferecido para que Deus multiplique, né, também o pão e o peixe na vida de vocês de uma forma simbólica? E isso é muito importante para a gente. O que você tem colocado? E a gente brinca, né? Mas é uma brincadeira séria, daquelas pessoas que falam: padre, ora para mim, o fulano ora para mim, mas ele mesmo nunca ora por ele, nem pela família. Ele vive confiando na oração dos outros. Que crente é este? Ora por mim para que eu consiga um emprego. Ora por mim para que meu casamento dê certo. Ore por mim. E a gente nunca vê essa pessoa. E não estou nem falando na igreja, não. Seria bom também que viesse, lógico, né? A comunidade, a nossa fé cristã, ela não se sustenta sem comunidade. Todo mundo sabe disso. Salvação é individual, mas não é individualista.
ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas você nunca coloca da sua parte nada para que Deus multiplique. Vai multiplicar o que se você não oferece nada? O que Deus vai multiplicar na sua vida se você não coloca nada? Se você esconde o tempo todo os pães e os peixes que Ele mesmo te deu. Então é muito sério, né? Acreditamos no milagre, acreditamos no poder. Vocês podem ver que todos os milagres que Deus realiza nas Escrituras, através de Jesus Cristo, sempre tem um encontro entre esses dois desejos, não é isso? A mulher paralítica, a mulher que sofria de hemorragia, fala, eu vou tocar o manto. O cego grita, Senhor, tem de piedade de mim. O centurião diz, Senhor, meu servo está morrendo, não precisa ir em casa não, porque eu não sou digno de que entres em minha morada. Diga uma palavra, mas ele pede. Todos os milagres, alguém coloca algo para que aconteça. Isso não é fazer das Escrituras uma sociologia rasa, esvaziar o conteúdo e simplesmente transformar o cristianismo no humanismo que muitos tentaram fazer, né? Desde Alberto Camus a Heidegger e todos os grandes pensadores do século XX tentaram fazer isso e continuam tentando fazer, os do século XXI. Não é isso não. Mas é ter consciência daquilo que nós acreditamos. Não existe somente a vontade de Deus, existe o querer do ser humano. Se você não coloca o seu peixe, o seu pão, pode ser que o milagre não aconteça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.